vamos falar de Vasco, vamos falar sobre, na verdade, Vasco e Cruzeiro, já que a Celeste Mineira é a adversária da próxima quarta-feira no Mineirão. E o Cruzeiro foi punido hoje, preventivamente, sem poder mandar a torcida, seja como visitante, seja como mandante, nos próximos 30 dias. Que não deixa de ser uma notícia boa para o Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos falar do Rossi, que vai completar 50 jogos com a camisa do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre o Gabriel Dias, que é o favorito da torcida para ser titular no jogo contra o Cruzeiro. E vamos falar sobre basquete, que ontem, nota cascudo para mim, venceu o Cerrado e domingo vai jogar contra o Brasília. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E quarta-feira bola rola. E como rola estagiário no Mineirão, desculpem, no Mineirão, às 7 da noite, Cruzeiro e Vasco valendo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está atrasada, vai ser posto em dia. Bom, e nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva puniu preventivamente o Cruzeiro e o Curitiba com perda sem poder receber torcida, né, por 30 dias, e depois terá o julgamento. Né? A punição é devido à briga, à selvageria que teve lá em Vila Capanema na última semana, em que o Curitiba venceu o Cruzeiro por 1-0, e após o gol do Curitiba, a torcida do Cruzeiro invadiu o campo em direção dos jogadores, e aí a torcida do Curitiba também invadiu o campo e acabou virando uma batalha campal. O jogo ficou paralisado por 40 minutos e depois acalmou, e já estava nos acréscimos. O árbitro deu os acréscimos necessários para começar a paralisação, mas o Curitiba segurou o resultado e venceu por 1-0. Aliás, o Curitiba está numa reação tardia, venceu o América Mineiro, rebaixou o América Mineiro, venceu por 3-0, e venceu pela segunda vez seguida o Cruzeiro. E agora estão sem poder receber seus torcedores, né, por 30 dias. E depois haverá o julgamento, ainda não terá data, mas tanto Curitiba quanto o Cruzeiro foram pegos no artigo 213, inciso 1 e 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê perda de mando de campo de até 10 partidas e uma multa que varia de 100 a 100 mil reais. Vamos aguardar, né, nessa mesma decisão do STJD, que acatou o pedido da Procuradoria e tanto o Cruzeiro quanto o Curitiba não poder receber suas torcidas. A Justiça Desportiva indeferiu o pedido de interditar a Vila Capanema e punir as torcidas organizadas. No despacho, o presidente do STJD, José Pertes, disse que tanto a possível interdição da Vila Capanema como punições das organizadas não cabe à Justiça Desportiva, isso cabe ao Ministério Público. Tanto o Ministério Público de Minas quanto o Ministério Público do Paraná estão resolvendo isso. Acho que cabe estar na alçada da Justiça Desportiva. Está aí a punição de 30 dias, né, que os torcedores do Cruzeiro e Curitiba, na reta final do Brasileiro, não poderão apoiar seus times. Não deixe de ser uma boa notícia para Vasco, já que o jogo de quarta-feira, o Mineirão vai acabar virando um campo neutro.
Então, vamos já, mas em termos de... Não é a primeira punição que rolou no Campeonato Brasileiro sobre torcidas brigonas. O Vasco teve punição de 4 jogos por causa daquele barraco noturno, quando o Vasco perdeu para o Goiás por 1-0 em São Januário. E o do Santos, que teve, inclusive, agressão ao Cássio na Vila Belmiro. Porém, o Santos conseguiu um efeito suspensivo, está jogando até hoje de efeito suspensivo. E o Vasco cumpriu, não só cumpriu os 4 jogos, como cumpriu além, já que o Ministério Público, o senhor Rodrigo Terra, que sempre falou que é tricolor, já teve Boscate, que ele revelou ser tricolor, tem uma perseguição ao Vasco, inclusive ele já foi punido em outras ocasiões, ser parcial contra os Gigantes da Colina. Aproveitou do episódio e interditou o Vasco 3, inclusive seus pares, julgando com decisões, argumentos recheados de preconceito, inclusive deixando a entender que todo mundo que morava, sei lá, na barreira do Vasco era marginal. E o Vasco conseguiu superar isso, já está recebendo sua torcida. Mas vamos aguardar se o Ministério Público de Minas e do Paraná farão a mesma coisa, só do Rio é Leão contra um único clube. Já que o Flamengo teve um barraco lá em Brasília e o Flamengo não foi punido, né? Bom, quando eles jogaram o comando de campo deles contra o Santos, teve barraco lá, mas não teve punição. Bom, e o Rossi completará contra o Cruzeiro 50 jogos pelo Vasco. Eles disseram que sempre amará esse clube. Ele não é cria do Vasco, mas parece que ele nasceu para jogar no Vasco, já que ele, depois daquela passagem, primeira passagem pelo Vasco, não teve passagem marcante nos demais clubes que ele defendeu, e retornou o Vasco tendo de novo essa passagem marcante, né? Ele sempre fala que sempre amará o Vasco, eu acredito nisso mesmo, tanto que na primeira passagem ele saiu, o Vasco devendo salário a ele e nunca processou. É uma marca bem marcante, parabéns ao Rossi por essa marca de 50 jogos pelo Vasco. E tem esquete, inclusive aqui nossa discussão na hora do almoço, que tem torcedores que preferem o Gabriel Dias como titular na lateral direita contra o Cruzeiro, já que o titular, o Paulo Henrique, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Bom, eu acho um risco colocar o Gabriel Dias de cara desde o início, já que ele veio de uma lesão grave, ficou 1 ano sem jogar. Quando retornou contra o Atlético Mineiro, se lesionou de novo, já está ok, mas ele não joga uma partida inteira há muito tempo. Será um risco iniciar a partida com ele. Mas vamos ver que o Ramon Dias tem na cabeça sobre o substituto do Paulo Henrique. Eu acho que o Mita é o que está largando na frente, mas vamos aguardar. Bom, e para encerrar o nosso boa noite, vamos falar de basquete, uma nota cascuda. Para mim, quem com outro time de basquete venceu o Cerrado, o 74-71, nem mencionei essa vitória vascaína. E domingo tem jogo contra o Brasília, o Vasco, o 5º colocado na nosso basquete Brasil, em 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. E uma campanha excelente, um time que está em processo de reconstrução, está até surpreendendo essa campanha dos Gigantes da Colina. E já está sendo à venda os ingressos para o jogo das 11 da manhã do domingo contra o Brasília, no ginásio de São Januário. Vou colocar o link na descrição, com preço variando de 20 a 120 reais, que é a parte VIP para assistir a partida. E sendo que tem preços, meia entrada, que é 50% de desconto, mas eu vou colocar no link da descrição, quem quiser
apoiar o time de basquete lá no ginásio São Januário. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno e o nosso boa noite melhor da sexta-feira do Vasco. Até mais.